servo, fala no irmão, na palavra, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje, dia 19 de julho, estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum, cujo evangelho é Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos. Eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar, os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós estamos ouvindo Jesus ensinar aos seus discípulos por meio das parábolas. Já no domingo que precede, já escutamos uma prévia, sobre o reino, quando nos falava da parábola do semeador. E nos levava, portanto, a questionar acerca do terreno em que a palavra de Deus caía, enquanto este terreno seja o nosso coração, as nossas disposições, a nossa própria alma. Agora, então, nós voltamos a outras parábolas que Nosso Senhor apresenta, tendo 3 delas, então. A mais longa e que contém uma explicação dada pelo próprio Senhor, que é esta, então, da semente, que está falando do trigo e do joio, e outras 2, do fermento e da mostarda. As 2 últimas menores nos ensinam, primeiramente, a olhar o reino de Deus e até historicamente a experiência da igreja, de como pequena, como da fragilidade de seus membros, do grupo dos apóstolos, daquele pequeno grupo que acompanhava o Senhor, foi crescendo por obra da graça divina, de forma que sua palavra hoje é anunciada em todo o mundo. Nos convida a confiar também na ação da graça divina, como o fermento que na massa leveda tudo, faz com que tudo, portanto, cresça. A graça que age
e toca ao profundo da alma, ao profundo do coração, até mesmo quando muitas vezes nós não esperamos. É um convite também a reconhecer o processo pelo qual o crescimento da graça ocorre na alma humana, passo a passo, até tirando, como acontece na história e no testemunho de tantos santos, tirando-os do pecado, de uma situação de distância de Deus para a proximidade com o Senhor, a conversão e uma contínua santificação, de forma que se tornem luzeiros na história da própria Igreja, brilhando, né, como o sol no reino de Deus. Mas a primeira parábola que nós ouvimos hoje, que contém sobretudo essa explicação que Jesus faz aos seus discípulos, que é do joio e do trigo, nos convida a refletir acerca do problema do mal no mundo e de forma especial, inclusive na igreja. Porque muitas vezes somos tentados à atitude que se apresenta, né, dos ceifeiros. Vamos arrancar agora o joio, mas se arrancarmos agora prematuramente, poderemos arrancar o trigo também. Ou como em outra passagem, né, que o filho do trovão, né, o discípulo João, se mostra irado com aqueles que não aceitavam a palavra do reino, o evangelho, e antes pediu ao Senhor: será que seria melhor pedir que caia um raio sobre estes? Caia fogo do céu? Quantas vezes nosso temperamento nos leva a isto? A ter esta índole de fazer justiça com as próprias mãos, de eliminar o mal pela raiz, mas que muitas vezes nos confunde, porque não sabemos até onde está o mal ou o bem, as boas intenções ou as más intenções. Quem realmente é trigo e joio no campo que é o mundo e no campo especial que é a Igreja de Cristo. Por isso é uma exortação à paciência, para que apenas quando o fruto fique maduro possa ser selecionado. E acima de tudo, ver que a justiça de Deus se dá, ainda que no fim dos tempos, no juízo pessoal de cada pessoa, enquanto este se encontrará então perante o justo juiz, que é o único que poderá dispersar, lançar ao fogo o que é joio e recolher no celeiro o que é trigo. Os bons, justos, santos, que viveram a misericórdia, encontraram a misericórdia, possam estar na presença de Deus, brilhando como o sol em seu reino. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.